Olá, tudo bem? Vamos então à nossa videoaula de hoje, que é sobre a língua portuguesa. Hoje vamos falar do pleonasmo. Primeiramente, vamos à definição do pleonasmo, que é uma figura de linguagem explorada na literatura e na música com a intenção de enfatizar a mensagem. O pleonasmo enriquece a música e a literatura por meio de expressões redundantes. O pleonasmo é um recurso linguístico que utiliza a repetição de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase ou clareza. Dependendo do contexto e da intenção do falante, o pleonasmo pode configurar uma figura de linguagem ou um desvio da norma padrão. Por isso, vamos aprender mais sobre esse recurso estilístico. Vamos falar um pouquinho dos tipos de pleonasmo. Existem dois tipos de pleonasmo, o literário e o vicioso. São tipos diferentes a depender da intenção de quem enuncia o discurso e da maneira como isso é feito. Alguns gramáticos afirmam que o uso, se consagrado ou não, dos termos que geraram o pleonasmo pode validar sua ocorrência, tendo aí uma figura de linguagem ou não, ocorrendo um vício de linguagem. Vamos falar do pleonasmo literário. É uma figura de linguagem usado intencionalmente para reforçar a ideia contida na frase. Muitas vezes, o pleonasmo literário é empregado para enfatizar uma ideia ou um conceito, dando caráter poético à construção. É bastante comum que isso ocorra em epítetos da natureza. Veja um exemplo clássico do poeta Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Como se pode notar, explicar o adjetivo salgado para o mar é redundante, porém traz um efeito poético no verso pela ênfase ou no texto. A seguir, outro exemplo da cantora e compositora Vange Leonel. Procuro só a escuridão, a purificação na calada da noite preta. O substantivo noite já passa a ideia de escuridão. Portanto, dá a ela o adjetivo preta é um recurso estilístico, o pleonasmo. É também comum a ocorrência de pleonasmo com outros elementos da natureza, neve branca, água mole em pedra dura, mar azul, sol quente, etc. Agora vamos falar do objeto pleonástico. Há ainda o conceito de objeto pleonástico para dar realce ao objeto, direto ou indireto. É possível colocá-lo no início da frase e repeti-lo com a forma pronominal na sequência. Observe as orações a seguir. O meu desejo confessei-o a ela. Note que o verbo direto, o meu desejo, foi repetido após o verbo confessei-o, configurando um objeto pleonástico, visto que a repetição tem a função de dar ênfase. Vamos à outra. A mim não me enganas tu. Novamente, um caso de objeto pleonástico, nesse, exceto o escritor Miguel Torga, agora do objeto indireto, a mim, repetido pelo pronome me. Vamos falar agora do segundo tipo de pleonasmo, que é o pleonasmo vicioso ou redundância. O pleonasmo vicioso refere-se ao uso de termos redundantes de maneira não intencional, causando a repetição desnecessária de uma ideia. Em certos contextos, o pleonasmo não é usado como recurso estilístico, configurando um vício de linguagem, a redundância. Trata-se de construções comumente não vistas como adequadas ou que acrescentam o efeito de ênfase ou de esclarecimento, nesse caso, ocorrendo por falta de atenção na construção do enunciado ou por desconhecimento do significado exato dos termos utilizados. A seguir, alguns exemplos corriqueiros de pleonasmo vicioso.
Eu subi lá em cima para ver o que ela queria. Ele era o principal protagonista da história. Entrou num ciclo vicioso do qual não conseguia sair. Nos três enunciados, não há justificativa para utilizar as redundâncias destacadas. Para evitar esse vício, basta um dos termos. Eu subi para ver o que ela queria. Eu fui lá em cima para ver o que ela queria. Eu era o protagonista da história. Eu era a personagem principal da história. Entrou um ciclo vicioso do qual não conseguia sair. Assim, os enunciados não estão mais redundantes. Agora, para fechar, vamos falar sobre a prolixidade. A palavra prolixidade significa qualidade do que é prolixo na língua portuguesa. Prolixo é um adjetivo que significa muito longo, extenso ou demorado. É empregado quando alguém fala ou escreve demoradamente com o uso excessivo de palavras. O antônimo de prolixo é conciso ou lacônico, ou seja, o que exprime muita coisa com um número reduzido de palavras. E assim encerramos nossa videoaula de hoje falando sobre língua portuguesa, especificamente hoje falamos do pleonasmo e da prolixidade. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.